né, pessoal, sobre as desigualdades socioeconômicas, né? Esse é o nosso atual tema de estudos, né? Estamos aí discutindo bastante coisa sobre esse assunto. E falamos aí sobre a questão da saúde, a questão da habitação, né? A questão, né, da educação, da alfabetização. Falamos aí sobre a questão, sobre a questão que envolvem uma série de questões aonde você vê as maiores discrepâncias, né, em relação à saúde, em relação não somente à saúde, mas a essa desigualdade socioeconômica que a gente vê no mundo de hoje, né? Então a gente percebe que o acesso à moradia ele acaba sendo muitas vezes um certo privilégio para uma camada social, né? A questão de uma saúde de qualidade, mas ao mesmo tempo você precisa muito do SUS, né? Os mais pobres principalmente. Temos um problema muito sério com a questão da educação, uma vez que o tempo que as crianças passam na escola influencia demais, né, sobre tudo aquilo que o país se desenvolve como um todo, né? Então nós temos aí uma série de fatores para a gente poder discutir, né, para a gente poder falar. E eu queria trazer aqui, pessoal, alguns indicadores econômicos para vocês, tá certo? Que são coisas que a gente às vezes fala, né, constantemente, mas nem sempre a gente relaciona com o que significa, né? Então, por exemplo, né, o que que é o PIB, pessoal, de um país, de um estado, de um município, né? PIB é produto interno bruto, né? O produto interno bruto, ele é basicamente a soma de todas as riquezas, né, de um país. Tudo aquilo que um país produz, né, vai fazer parte integrante, vai integrar o seu PIB, né? Então, tudo aquilo que o Brasil vendeu no setor agrícola, no setor industrial, a grana que circulou nos comércios e serviços, né, a soma, né, de todas essas riquezas que um país produz, né? De tudo aquilo que foi consumido, que foi vendido, que foi negociado, né? A soma de todas as riquezas de um país a gente chama de PIB, né? Produto Interno Bruto. E é claro que quanto maior o PIB de um país, mais desenvolvido economicamente ele é. Quanto menor o PIB de um país, menos desenvolvido ele é economicamente, né? Então, o PIB, ele mostra basicamente como que está indo a economia de um país, né? Nós estamos produzindo muita riqueza, nós estamos comercializando bastante, o dinheiro está circulando, então o PIB mostra para nós se a economia de um país está indo bem, né, em relação às riquezas que ele produz. Junto com o PIB, pessoal, também tem um lance chamado balança comercial, tá? Balança comercial é basicamente você olhar aquilo que um país exporta, ou seja, aquilo que um país vende, contra aquilo que o país importa, ou seja, aquilo que um país compra. Então, a balança comercial é o saldo, né? É o saldo, né, daquilo que um país compra com aquilo que o país vende. Se um país é um grande exportador, ou seja, se o país vende muito e o país não é um grande importador, ou seja, o país compra pouco, isso faz com que o saldo da balança comercial, pessoal, seja positivo, tá? Ou seja, um país vende muito, exporta bastante, significa que ele vai ter aí acesso a uma grande quantidade de dinheiro, porque não é um grande exportador. Ele compra, né? Todo país também importa, a gente também é importador, né? E aí, o que que você tem que ter, qual que é a análise que você tem que fazer? O país, né? Ele está importando mais ou exportando mais? Porque balança comercial é você saber a importação e a exportação, né? Ah, quanto que o Brasil importou? Quanto que o Brasil exportou? A balança comercial em si é ver como que tá, né, esse peso das importações, das exportações. É só isso. Mas quando você olha para a balança comercial, você consegue perceber, tipo, opa, peraí, o Brasil mais comprou ou mais vendeu? Nós exportamos mais ou nós importamos mais? Se o Brasil exporta mais, pessoal, ou seja, se o Brasil vende mais, nós dizemos que o Brasil ele está em superávit, tá? Superávit. Tá até aqui no livro de vocês, ó. Deixa eu dar uma destacadinha aqui. Superávit, tá?
Superávit significa que é quando o país ele vende mais, né, do que ele compra. Então, isso é muito bom. Superávit é ótimo, tá? Porque significa que a nossa balança comercial está positiva. A gente está vendendo mais do que a gente está comprando. Agora, quando o país ele compra mais do que vende, pessoal, ou seja, quando a gente está importando mais do que a gente está exportando, a gente chama isso de déficit. Déficit, tá? Que basicamente falando aí, ele diz respeito a quando um país tem o saldo da balança comercial negativo, né? É quando um país mais vendeu, mais comprou do que vendeu. E isso não é bom, viu, pessoal? Isso não é bom, porque isso indica um desequilíbrio na balança comercial e certamente aí nós vamos ter problemas econômicos no país, quando vou pegar o Brasil, né? Quando o nosso país, por exemplo, ele mais vende, né? Ele mais compra do que vende. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Compartilhar aqui essa telinha. Aqui eu vou mostrar alguns números para vocês. Então, veja só. Aqui, só para vocês terem uma noção de algumas balanças comerciais do Brasil. Essa aqui foi no ano de 2008, tá? Então, olha, balança comercial positiva, né? E aqui em 2009 ela já ficou negativa. Lembrando que em 2009 o Brasil começou a passar aí por uma crisezinha econômica, né? A gente viu os reflexos dessa crise. Aqui é só do petróleo, tá? Então dá para você fazer, né, também a balança comercial de setores da economia. Vamos ver se já saiu a de 2009 2019. foi a época do surto da H1N1, não foi? Foi a época da H1N1, foi mesmo. Foi sim. A gente passou por esse momento. Muito bem lembrado. Deixa eu ver se essa aqui. Ó, um superávit mais magro, né? Então, em relação aqui, dá para a gente ver que o Brasil ele vai tendo aí, né, uma certa variação no seu superávit, né, pessoal? Então, assim, nosso país, ele apresenta nos últimos anos, consegue ter uma balança comercial positiva, tá? Ele consegue mais vender do que comprar. Aqui dá para ver alguns dos principais países, né, que o Brasil acaba tendo aí o seu saldo da balança comercial. Percebam que com a Argentina houve um decréscimo, né, pessoal? A Argentina, o Brasil tinha um saldo muito positivo, mas aí em 2019 esse saldo ficou negativo. Os argentinos estão passando por uma crise econômica absurda, né? Então, nesse caso, vocês podem perceber aí que o Brasil ele vai apresentando aí uma balança comercial positiva, né? Nós estamos conseguindo mais vender do que comprar, tá? No entanto, pessoal, a balança comercial sozinha, ela não rege a economia de um país, né? Muito pelo contrário. A balança comercial, ela é apenas um indicador econômico, mas que é um indicador muito importante, né? Então, por exemplo, não adianta nada o Brasil ter uma balança comercial altamente positiva, sendo que o nosso país nada no mar de corrupção. O que adianta, né? A grana entra, mas não vai para onde precisa, então a gente basicamente meio que fica assim, né? Beleza, estamos vendendo bem, que bom, né? Nossa balança comercial está positiva, que ótimo. Mas e aí, o resto está em ordem? Não, não tem nada em ordem, né? Então a balança comercial sozinha, ela acaba não sendo aí responsável por manter a economia de um país sozinho, né? Ela é um dos itens responsáveis por uma economia saudável de um país, mas sozinha ela acaba não fazendo nada, tá? Temos também, pessoal, a inflação, né? A inflação, que basicamente, né, seria o aumento de preços, né, que são repassados para nós, consumidores, né, e esse aumento de preço, ele é relativo a algum tipo de, vamos falar assim, nossa, me fugiu o termo que eu queria usar. A inflação, pessoal, lembrei, é quando é preciso fazer alguma correção no valor de algum produto, tá? Então, quando você precisa corrigir o valor desse produto por alguma perda ou por algum acontecimento, né, você gera uma inflação. Então, por exemplo, quando você tem um produto agrícola, tipo, por exemplo, o arroz. O arroz, ele mantém um preço, tá? Vamos colocar assim que o arroz custe por volta de R$ 15, tá? Na época da safra, quando está colhendo mais arroz,
o preço tende a baixar, porque é a lei da oferta e da procura, né? Se tem muita oferta, então o preço baixa. Quando não tem, quando não está na época, né, da produção de arroz, ela cai, né, e você precisa vender o que está estocado, o preço sobe, né? Então, o preço do arroz, ele inflaciona, porque você passa para o consumidor, né, aquele produto que já não tem uma oferta tão grande. O mesmo vale, por exemplo, para alguns produtos como a carne. A carne, às vezes, passa por períodos grandes de inflação. Se vocês, não sei se vocês acompanham os gastos das casas de vocês com o supermercado, mas se vocês conversarem com os seus pais, eles vão falar para vocês que de um ano para cá, o preço da carne, ele acabou subindo mais de 40%, né? E tudo isso por quê? Porque você foi passando, né, para o consumidor uma série de novos valores que foram inflacionando o preço da carne. Isso tem a ver, por exemplo, com o Brasil estar vendendo mais carne para fora, então você dá preferência para o mercado externo, né? Tudo bem que ontem eu vi que a China está pensando em suspender a compra de carne bovina brasileira com medo da contaminação do coronavírus, né? Foi uma notícia que saiu ontem. Vocês podem ter certeza, pessoal. Se a China bloquear a compra de carne brasileira por conta do coronavírus, vocês podem, mas assim, ó, me cobrem. Na semana que vem vai ter uma queda bruta no preço da carne no Brasil. Por quê? A carne está produzida. Ela só não vai ir para a China, né? Então, nesse caso, ela vai ter que ser consumida no mercado interno. O que acontece com a carne? Despenca o preço da carne. Promoções, preços baixos, né? Aí é aquela chamada deflação, tá? Deflação é quando o preço cai e a inflação é quando o preço sobe, tá? Os seus pais com certeza vão lembrar da época que foi anterior ao Plano Real, na época que o Brasil tinha inflações de mais de 1.000, 2.000, 3.000% ao ano. Vocês têm noção do que é isso, pessoal? Uma inflação de 3.000% ao ano? Um produto que custava, né, um X no começo do ano, ele terminou custando o ano 3.000% a mais. Era ridículo, né? Você nunca sabia o que você poderia comprar com o seu dinheiro. Hoje você pode ter na carteira aí, sei lá, tipo 10 reais, por exemplo. Você tem 10 conto na carteira. Você sabe o que você compra com 10 conto, meu, entendeu? Você sabe até onde vai o seu dinheiro e o que você consegue comprar com ele. Os seus pais conseguem pensar no salário que eles recebem e pensar assim, poxa, uma porcentagem desse salário vai ser para a compra do mês, né? Ou então para as compras semanais. E beleza, eu tenho esse dinheiro. Imagina como era viver no Brasil antes do Plano Real, onde a galera não sabia se teria a grana para comprar comida, mesmo quem recebia salário, entendeu? É isso que era uma coisa impressionante. Eu não estou falando dos mais pobres, miseráveis, que não tinham condições. Quem recebia salário no Brasil não sabia se ia poder comprar comida, porque você nunca sabia quanto estava custando, né, o preço dos alimentos. Eu não lembro dessa época, tá? Eu não lembro, mas eu tenho muita lembrança, né, dos meus pais falando sobre isso, e eu lembro das compras do mês que eles faziam, porque como a gente nunca sabe, como não se sabia na época, né, se por acaso ia ter ou não o dinheiro para comprar comida, porque não se sabia como, né, como seria a inflação daquele mês, e às vezes a inflação era corrigida de um dia para o outro, quando sobrava uma grana e via que o preço estava bom no mercado, então você ia lá e comprava, por exemplo, né, vários pacotes de arroz, vários pacotes de feijão, várias latas de óleo, vários pacotes de sal, vários pacotes de açúcar. Então, é muito viva na minha memória, na minha lembrança, a despensa em casa lotada de comida, sabe? Porque nunca se sabia se ia conseguir comprar ou não o alimento, porque a inflação era muito alta, né? E os salários não eram reajustados na mesma proporção. Então, era uma coisa muito assim, era uma coisa muito, muito difícil mesmo você não saber se o que você ia, a grana que você ia ter você poderia comprar aquele produto, né? Então, imagina só, vocês aí, né, falam assim, vou passar no mercado e eu tenho 10 reais e vou passar para comprar, sei lá, um todinho ali no mercado. Aí você chega no mercado, né, o negócio custa 11. Aí você vai para sua casa, né, e fala, poxa, amanhã eu pego então. Aí você leva 11 reais no mercado, amanhã tá 12.
Aí você fala, caramba, meu, como o preço está mudando, mas amanhã eu volto e eu compro, né? Aí você leva R$ 15 no mercado e chega lá e está custando 17. Era assim, pessoal. Essa era a rotina do brasileiro, entendeu? Sem saber quantas coisas custariam, às vezes, no dia seguinte, na semana seguinte, quando a inflação era corrigida, tá? Foi um período muito, muito tenso mesmo no Brasil. Nessa época da hiperinflação, o nosso dinheiro não valia absolutamente nada, né? Era dificílimo para você conseguir ir para outro país, por exemplo, porque o nosso dinheiro não era aceito em basicamente lugar nenhum, e as moedas estrangeiras sempre foram muito fortes perto da do Brasil. E aí veio o Plano Real, né? O Plano Real ele vem em 93. Na época era o presidente, era o Itamar Franco, que era o presidente. O ministro o ministro que fez o Plano Real foi o Fernando Henrique Cardoso, que depois virou presidente do Brasil em 94. E, assim, verdade seja dita, né? Existem, né, vários problemas no governo de Itamar Franco e muitos problemas no governo do FHC. Mas se tem uma coisa que estabilizou a economia do Brasil foi o Plano Real. Isso certamente, esse mérito a gente tem que dar, né? Tem até um filme chamado Plano Real, o Plano que Salvou o Brasil, alguma coisa do tipo, que mostra como que foi feito esse plano. É bem interessante, assim, para vocês entenderem como era a época, tá? Fica a minha dica para vocês aí, para vocês verem como que era a época, como que as pessoas viviam, né? Para você ter uma noção, na época, quando o Plano Real foi colocado em prática, o salário mínimo, eu acho que, se não me engano, era R$ 68. Era o quanto a galera recebia, né? Aí a gente tinha Aí a gente tinha também os custos eram muito baratos, né? Então, o salário era R$ 68, mas, por exemplo, um filãozinho custava 5 centavos, né? Um pacote de arroz custava R$ 2. Então, assim, tinha uma. é, Como fala? O valor era muito mais barato naquela época, né? E nessa época o dólar ficou um por um, né? Ficou um por um. Eu vi que a Gi colocou ali no chat. Ficou um por um mesmo, pessoal. E o Brasil equiparou a sua moeda. E isso fez com que o Brasil se tornasse um país mais sério economicamente falando, né? Agora as empresas poderiam colocar dinheiro no Brasil porque sabia que o investimento delas valeria aquilo que realmente elas estavam comprando. Porque você imaginou como que era antes do Plano Real? Por que alguém vai colocar dinheiro no Brasil? Você coloca o seu dinheiro hoje, amanhã ele vale metade, né? Então, os investimentos estrangeiros eram muito raros. Com o Plano Real, a gente atraiu muita empresa, atraiu muitas indústrias. O Brasil ele virou um país confiável, né? Porque a grana que você tinha hoje te dava um poder de consumo para você comprar a mesma coisa amanhã, daqui um mês, daqui 2 meses, né? A nossa inflação ficou controlada, então a gente conseguia ter acesso aos nossos produtos sabendo quanto eles iam custar. Então, se hoje, né, custa R$ 15 um pacote de arroz, amanhã custa R$ 15. Depois de amanhã pode ser que custe 14,50. Depois de amanhã pode ser que custe 15,50. Mas ele vai ficar nessa margem de preço, né? Então, o brasileiro tinha confiança em poder comprar e os países também tinham confiança em investir aqui. O Plano Real foi uma grande sacada, por sinal. Aí que tá, né? Tem um número, Vi, que desde o início do Plano Real até os dias de hoje, o real ele desvalorizou, infelizmente, né? Ele desvalorizou mais de 85%, tá? Perto do que ele tinha a valorização dele, né? Em relação às outras moedas. Então é como se você tivesse, sei lá, por exemplo, R$ 100, né? E esses R$ 100 eles valessem, por exemplo, 15, tá? Então, né, a nossa desvalorização foi muito grande. O dólar é prova disso, né? Já passou dos R$ 5 faz muito tempo, quase bateu em 6 na época, né? De semanas atrás. Ontem fechou acho que 5,44, alguma coisa assim. E de fato, nossa moeda está extremamente desvalorizada. E reflexo do momento que a gente vive nos dias de hoje, né? Você, por exemplo, vamos supor que vocês têm uma grana guardada, né? Você olha o Brasil e fala, vou colocar grana nesse país, meu. Os caras não sabem nem colocar máscara para sair na rua, meu, né? Os governos não se conversam, a esfera federal fala uma coisa, a esfera estadual fala outra, a municipal fala uma coisa totalmente diferente, né? Não existe um plano de ação.
É, a gente está no meio de uma pandemia, não tem nem ministro da saúde, a gente não tem, né? Então, não passa seriedade, né? Não passa comprometimento. Então, não é uma crítica assim, sabe? Ah, especificamente a isso ou aquilo. É de fato uma crítica à gestão, né? O Brasil já tem há muito tempo que a nossa gestão vem falhando bastante, né? Desde governos passados. E aí, meu, pô, o cara lá fora olha o Brasil e fala, meu. Colocar grana nisso aqui, nem a pau, né? Aí os investimentos vão diminuindo. Mas, enfim, pessoal, a inflação, então, é essa correção dos valores que são repassados ao consumidor. Aqui no Brasil, pessoal, quem faz o cálculo da inflação ela é feita com base no IGP, que é o Índice Geral de Preços, né? Quem calcula é a Fundação Getúlio Vargas, e também pelo IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Então o pessoal olha, né, quanto que subiu as coisas de um mês para o outro e faz um cálculo da inflação. Gente, não travou aqui só pra mim, né? Não, não, foi a internet dele. Acho que foi a internet dele.
Estão me vendo, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, Bruno. Ah, maravilha. Então, voltou. Teve uma queda de energia aqui, pessoal. Muito bagulho estranho. Não sei o que aconteceu. Acabou a energia. Aí, do nada, começou a piscar, voltou de novo. Aí, enfim, voltamos à nossa programação normal, né? Tá tudo certo, tudo tranquilo. Então, né, estava comentando com vocês sobre a inflação, que é essa correção de preços, né, que é passado ao consumidor. E o outro indicador também, pessoal, econômico muito interessante é a chamada dívida governamental, né? Aquela dívida que quem faz é o país e quem paga é a população, né? Nós, exatamente. A dívida governamental, pessoal, é aquela dívida que o Brasil tem com outros países ou com outros órgãos internacionais. Então, por exemplo, muitas vezes o Brasil ele não conseguia se sustentar sozinho e ele precisou pegar grandes empréstimos, seja com bancos ou com outros países, né? Tudo isso vai gerando uma dívida, tá? É uma dívida governamental ou uma dívida pública, que é de fato a dívida que o país tem, né, com essas instituições. Não preciso nem dizer para vocês, né, que essa dívida ela acaba sendo aí muito ruim, porque todo empréstimo tem juros, né, e o Brasil tem dívidas muito antigas para pagar. Para vocês terem uma noção, nós começamos a nossa dívida governamental, a nossa dívida pública, pessoal, quando o Brasil se tornou independente, tá? Na época da nossa independência, em 1822. Na época que o Brasil foi então se tornar independente, Dom Pedro I era o imperador do Brasil, e ficou então, né? Ficou ali, né, no famoso 7 de setembro, ficou decidido ali então que o Brasil ficaria independente. Mas na real, pessoal, o Brasil não ficou independente porque o povo lutou e pediu a independência, né, blá 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 blá. O Brasil ficou independente por um acordo econômico, né? Portugal já não tinha mais interesse na colônia, né? A gente já estava ali ficando desinteressante para Portugal, estava dando muito mais prejuízo do que lucro, e havia um sentimento de independência no Brasil, né? Tipo, teve lá em Confidência Mineira, né? Teve lá o Tiradentes e tal, que é o Marte da Independência, mas a história não é bem essa. Depois, se vocês procurarem melhor, vocês vão perceber que não é exatamente tudo isso, a questão do Tiradentes, mas enfim. E aí decretou-se, né, a independência do Brasil. Mas o nosso decreto foi um acordo comercial. Então Portugal falou assim, ó, meu, para não ter guerra, para não ter conflito, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou dar a independência aí pro Brasil e em troca disso, vocês assumem a minha dívida com a Inglaterra, né? Portugal tinha uma dívida gigantesca com a Inglaterra e o Brasil trocou a nossa independência por assumir a dívida com a Inglaterra, né? Então, nós, em 1822, nos tornamos um país independente e nós assumimos uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra em troca da nossa independência, né? Então a gente já começa 1822 com uma dívida externa absurda, que era a grana que Portugal devia, né? Aí, pessoal, essa dívida ela foi aumentando substancialmente, né? Porque uma vez que você tinha que pagar essa dívida, faltava grana para investir no país, e aí você fazia novos empréstimos para poder investir no país e tentar fazer grana para pagar a primeira dívida. Aí vieram novas dívidas, né, em períodos posteriores, como por exemplo na época do milagre econômico do governo militar, que o Brasil crescia tipo 10% ao ano, uma coisa absurda, né? O governo militar conseguiu fazer um monte de obra, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, é, a Transamazônica, tudo com grana emprestada, né? O milagre econômico ele tem nome e sobrenome, né? Chamam-se bancos internacionais. Os militares pegaram muito dinheiro com esses bancos, né? Financiaram, né, uma grande quantia. E a verdade é que essa conta chegou nos anos 80, né? Então, nos anos 70 veio o milagre econômico, o Brasil, nossa, crescendo absurdamente, mas isso não se manteve durante muito tempo. Então, nos anos 80 veio uma crise econômica fodida. Em 85, a hora que os militares saem do poder, eles não viam a hora de deixar o poder, essa que é a verdade, né? Já tinham, assim, realmente feito o que eles, sei lá, se propuseram a fazer. E aí o Brasil volta para a democracia com uma dívida gigantesca, sabe? Gigantesca mesmo. Se vocês aí tiverem a curiosidade, na parte mais histórica, né?
e, e procurarem como foi o governo do Sarney, pessoal, Jesus amado, é um Deus nos acuda, né? Eu não vou entrar muito no mérito da questão, porque é mais história, né, a parte histórica, mas procurem como foi o governo do Sarney. Nossa, o Brasil tava virado, sabe? Depois veio o Collor, que sofreu impeachment. O Brasil foi se ajeitar ali com o Itamar Franco, com o Fernando Henrique Cardoso, né? Aí o governo Lula foi uma continuação desses governos anteriores, depois já veio crises novamente, né, com o nosso país, e a nossa dívida externa só aumentando. A última vez que o Brasil pegou um grande empréstimo, pessoal, foi, se eu não me engano, em 1998, que o FHC pegou um empréstimo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, por conta de problemas principalmente ligados com o setor energético no Brasil. Nós tivemos a época do apagão. Não sei se vocês não vão lembrar disso, mas foi aí um período que o Brasil ficou sem energia, simples assim, entendeu? Não tinha energia, acabou, né? Acabou a energia e isso obviamente refletiu em muitos problemas econômicos. E aí a gente pegou essa dívida, uma grana emprestada com o FMI, né? Então foi a última grande dívida que o Brasil fez. Mas a nossa dívida é gigantesca, ela é incalculável, na verdade, porque os juros são compostos, né? Então, elas precisam ser atualizadas constantemente, e o Brasil paga muito, viu, pessoal? Ele paga muito. Hoje, se você olhar, por exemplo, né, do total do PIB brasileiro, né, do que o Brasil recebe, dependendo do mês, quase 40% vai para pagar dívida. 40%. E estamos muito longe de pagar essa dívida, viu? Algumas expectativas mais otimistas falam que se o Brasil continuar nesse ritmo, até 2060 a gente paga todas as dívidas. É muito desanimador você pensar isso, né, meu? Tipo, que a gente vai pagar uma conta que a gente não fez e nós somos responsáveis por esse crediário, né? É absurdo. É, tem sim, Felipe, tem como dar calote, sim, tá? A Argentina fez isso. A Argentina não tá pagando dívida nenhuma, entendeu? Ela deu calote no FMI, né? Anunciou aí que não ia pagar a dívida com o FMI, nem a dívida com outros países. É possível dar o calote, tá? Só que tem um problema. Quando um país faz isso, ele perde o seu poder de receber investimentos, né? Então, quem vai querer colocar dinheiro num país que não paga suas dívidas, né? Então, às vezes, é necessário você suspender o pagamento da dívida durante um tempo para que você possa usar essa grana e reverter ela para o seu próprio país, né? Mas quando você faz, é chamado de moratória, né? Quando você não paga essa dívida. Mas as consequências são muito ruins a longo prazo, porque o país ele perde competitividade. Nenhuma empresa séria nenhuma grande indústria vai para um país que não paga dívidas, né? Então, tipo, meu, como é que eu vou me enfiar num país que não tem estabilidade econômica? Então, sim, tem como dar calote, sim, tá? A Argentina é um exemplo que deu calote, acho que já faz 2 anos que a Argentina não paga a dívida, mas os juros vão rolando, né? Mas assim, é uma coisa que eles anunciam, entendeu? Não é tipo assim, ó, eu não vou pagar essa conta esse mês. Há um anúncio, né? Olha, nós vamos suspender o pagamento da dívida, vamos investir em saúde, educação, sei lá, tô dando um exemplo, tá? E, e é possível. Mas não é bom pro país, não, tá? Porque depois isso reverte pontos negativos. Podia dar, né, Gil? Um calotaço na China seria bem interessante. Pois é, viu? Pior que é assim mesmo, o país anuncia, né? No ano passado, o governo anunciou, né? Nós estamos suspendendo o pagamento da dívida por 6 meses, por exemplo, e vamos, né, se nos reestruturar. Tipo, ó, valeu por emprestar grana, mas não vai rolar eu te pagar esse mês, né? É meio estranho, né? Mas é política econômica, né, pessoal? É política econômica. Isso é decidido internamente entre os governos, né? Bom, vamos continuando agora. Agora, essa parte, pessoal, que fala sobre a classificação dos países quanto ao seu nível de desenvolvimento, a gente já conversou bastante sobre isso, tá? Que era aí a questão dos países desenvolvidos, né? Dos países subdesenvolvidos. A gente já deu aí uma falada sobre isso, né? Então, não tem muita coisa para falar para vocês. Aqui o livro, ele lembra também de um indicador social muito legal, que é o IDH, né, pessoal? O Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que é justamente você analisar aí
a qualidade de vida da população. O IDH, ele é medido em três grandes, como fala? São três fragmentos para você medir o IDH. Você mede pela renda per capita, tá? A renda per capita é, em média, quanto as pessoas ganham naquele país, qual que é a renda das pessoas naquele país. Além da renda per capita, tem também a escolaridade, que é, na média, quantos anos as pessoas estudam naquele país, né? Como que é a taxa de analfabetismo naquele país. E tem também, além disso, a expectativa de vida, que é, em média, quanto tempo as pessoas vivem naquele país, né? Então, quando você junta renda per capita, escolaridade e expectativa de vida, essas três frações geram o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, pessoal, vocês já devem conhecer, obviamente, né? Ele é um indicador de qualidade de vida, né? Basicamente falando, ele é um número adotado no mundo inteiro e ele acaba, né, mostrando como que é a qualidade de vida em determinados países, né? Então, o IDH, ele mede essa qualidade de vida. Ele varia de 0, né, até 1, onde 0 é o mais baixo e 1 é o mais alto. Nenhum país é 0, nenhum país é 1, porque nenhum país é sem nada, nenhum país é perfeito. E o IDH, ele varia, né, anualmente, né, são feitas novos ranqueamentos com base nesses três fatores, né, na escolaridade, na renda per capita e na expectativa de vida, tá? O Brasil, pessoal, ele apresenta aí um IDH que ele está aí, né, vamos falar, de médio para alto, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo encontrar um número mais recente do que o do livro. Vamos ver. Em 2020 não saiu ainda. Vamos ver de 2019. Esse do livro já tá meio antiguinho. Vamos ver se a gente acha um mais recente. Aqui eu encontrei um de 2018, que é o mais recente, rapidamente procurando. Dá só uma olhada, pessoal. Em 2018, a gente tinha aqui, né, a Noruega como o país com o maior IDH, 0,953, né, que é um IDH altíssimo, né, como eu falei, o IDH varia de 0 para 1. Na sequência vem a Suíça, a Austrália, a Irlanda e a Alemanha, né, então esses países são os países mais desenvolvidos do mundo. O Brasil, como vocês podem ver, está em 79º, né? O nosso IDH é 0,759. Não é um IDH baixo, tá, pessoal? Não é um IDH baixo, vamos assim dizer, tá? Ele é um IDH médio-alto, tá? Mas se você comparar, ó, nós estávamos abaixo da Venezuela. O nosso IDH estava pior que o da Venezuela. Agora, o Brasil já passou a Venezuela. O IDH da Venezuela despencou, né? Mas até 2018, né, quando a crise na Venezuela estava se iniciando, eles viviam melhor, eles tinham um desenvolvimento social melhor do que a gente, né? Agora a Venezuela despencou no IDH por conta das crises, né? Mas até então a Venezuela estava na nossa frente. E o Brasil tinha passado o Azerbaijão, né? Que era 0,757, o Líbano e a Macedônia, né? Então, olha só que beleza, né? Nós passamos aí potências mundiais como Azerbaijão, Líbano, Macedônia, Armênia e Tailândia, né? Vai Brasil. E países com IDHs baixíssimos, né? A gente tem aqui o Níger, que aparece com 0,352. Temos também a República Centro-Africana, né? O Sudão do Sul, Chad e Burundi. São aí nações africanas com IDHs baixíssimos, né? Pois é, Lucas. Agora você descobriu, cara, e descobriu que o Brasil passou a Macedônia no IDH, cara. Vai, Brasil, né? Bom, esse aqui então, pessoal, né? São apenas alguns números para vocês verem aí o IDH, né? E tem um outro coeficiente muito legal, que é o chamado coeficiente de Gini.
O coeficiente de Gini, pessoal, ele é um indicador de concentração de renda, tá? Enquanto o IDH ele mostra qualidade de vida, o coeficiente de Gini, né, ou o índice de Gini, tanto faz, ele fala sobre a desigualdade, tá? Então dá só uma olhada, deixa eu ver se tem algum aqui que vai estar mais próximo da nossa. Deixa eu ver se esse aqui. Ah, esse aqui tá legal, ó. Então, aqui. Não, peraí, que esse aqui não tá pegando muitos anos. Eu queria pegar um maior. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver. Esse aqui tá com linha, vai ficar mais fácil de ver. Então, olha só. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó. Esse coeficiente de Gini, pessoal, ele mede a desigualdade social, tá? Nesse caso, quanto maior o valor, tá? Quanto maior o coeficiente, mais desigual é um país, e quanto menor é o coeficiente, menos desigual é um país, tá? Então, aqui você tem o registro do Brasil desde 77, tá bom? Dá só uma olhada aqui, ó, como que foi, né? Aqui foi variando bastante a desigualdade no Brasil. Notem que ela atinge um pico entre 88 e 89, né, e os anos 90. Aqui, pessoal, foi aquele período do fim do regime militar que eu falei para vocês que o Sarney estava no poder, né? Olha como ficou a desigualdade no Brasil nessa época. Ficou absurda, né? Ficou a maior desigualdade dos últimos anos. Depois aqui, ó, em 93, né, quando vem o Plano Real, a desigualdade começa a cair, ó, dá para ver que ela vai caindo conforme o Plano Real vai sendo colocado em prática, né? E depois, a partir de 2002, 2003, ela despenca aqui, né? Despenca perto de onde ela estava, porque um coeficiente de Gini em torno de 50, pessoal, ainda é muita coisa, tá? Ainda é muita coisa. Então, o Brasil ainda é um país altamente desigual, podemos assim dizer. E o que explica essa grande queda no coeficiente de Gini, pessoal? Primeiro é a estabilidade econômica, né? O Brasil ficou muito estável economicamente a partir da sua moeda, que era o real. E também começou a ter muitos programas de assistencialismo social, né? É onde veio, por exemplo, o programa Fome Zero, onde veio o Bolsa Família, né? Então, são programas que fizeram distribuição de renda, né? A partir dessa distribuição de renda, a desigualdade foi caindo no Brasil, obviamente falando. Mas o Brasil ainda é um país muito desigual, nós ainda estamos aí longe, né, de atingir aí uma boa igualdade, né, entre, vamos assim dizer, né, entre a população. Aqui tem um bem atualizado, ó, dá só uma olhada. Aqui dá para ver, né, que em 2013 estava aqui mais baixo, em 2019 já voltou a subir, então, obviamente, o Brasil aí, ele apresenta, né, uma desigualdade que, infelizmente, está crescendo novamente, né, um comparativo aqui do coeficiente de Gini com os países do G20, né? Então aí o Brasil apresenta, infelizmente ainda, né, uma grande desigualdade. Enfim, numa prova de vestibular, pessoal, nunca vão perguntar para vocês, o que é IDH, o que é coeficiente de Gini, né? Não vai ser perguntado para vocês isso, obviamente, né? Mas é interessante vocês saberem como que isso funciona, é interessante vocês saberem, né, o que eles indicam, porque isso pode te ajudar muito a responder algumas questões, né? Então, por exemplo, você pegou um indicador de IDH, você pegou um indicador do Gini, né? O que isso significa? IDH é a qualidade de vida, coeficiente de Gini já tem a ver com a questão da desigualdade. Então, conhecer esses termos é importante, né? Balança comercial, superávit, déficit, inflação, PIB, saber de fato o que significam esses termos, eles te ajudam e muito a responder com segurança a prova do vestibular. Porque muitas vezes, o que vocês mesmos falam, né? Bruno, mas era isso que estava perguntando, né? Mas era isso que quis dizer, então? Eu não sabia. A hora que você entende o que a pergunta quis dizer, fica super fácil de responder. E às vezes o que falta para responder bem, pessoal, é ter essa noção mesmo de alguns termos, alguns palavreados e conhecer aí os seus significados, né? Então, é legal fazer com vocês essa revisão bibliográfica, vamos assim dizer, porque ajuda bastante a você ter mais segurança na hora de responder aí as suas questões no vestibular. Beleza?
Pessoal, vou dar uma pausinha aqui na nossa aula, né? Falei demais, falei muito. Vamos dar um intervalinho aqui e a gente volta em 5 minutos, beleza? 5 minutinhos, nós já estamos voltando. Vamos tomar uma água, dar uma sacudida no esqueleto e a gente já volta, beleza? Já estamos.
Beleza, pessoal? Já voltamos por aí. Vamos retornando, então. Vamos lá, para a gente poder aí continuar, beleza? Então, estamos fazendo aqui algumas relembranças, né? Em alguns termos aí que a gente vê bastante no vestibular, né? Que a gente acaba vendo bastante aí em relação a várias provas, né? Alguns desses termos nós já estudamos esse ano também, né? Como o caso, por exemplo, né, quando se dizia dos países de primeiro, segundo e terceiro mundo, vocês sabem que essa é uma classificação da Guerra Fria. Países de primeiro mundo eram os países, né, capitalistas desenvolvidos, países de segundo mundo eram os países socialistas, e os países de terceiro mundo eram os países capitalistas subdesenvolvidos, né? Nós falamos aí sobre isso também. Tivemos aí, né, várias discussões. Vimos também o conflito Norte-Sul, né, mostrando aquela divisão, né, de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, como se a gente fizesse aí uma linha, né, e essa divisão Norte-Sul é estranha, principalmente porque ela coloca a Austrália como sendo parte integrante do Norte, né, a Nova Zelândia também, mesmo ficando no hemisfério sul, né? Novamente uma linha entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Já vimos também essa regionalização, né? Numa divisão entre as divisões, né, da parte sul, pessoal, dessa regionalização norte-sul, nós temos a parte sul dividida em 3 periferias, né? Nessa época a gente também utiliza aquele termo país central e país periférico, né? País central é país desenvolvido, né? E país periférico seriam os países subdesenvolvidos. Aí a periferia dividiu-se em 3 partes, que é a periferia afastada, né? Que seriam aqueles países, então, com os mais baixos índices de desenvolvimento econômico, né? Países que apresentavam aí grandes problemas sociais, como a questão do acesso ao alimento, né? Problemas com desemprego, problemas com saúde, habitação, ou seja, países que apresentavam baixos IDHs com uma qualidade de vida muito ruim. Essa era a periferia afastada, né? A periferia afastada, pessoal, ela contava principalmente com os países da África subsaariana, com os países da América Central e alguns países da Ásia, né, que eram considerados aí os países menos desenvolvidos nessa escala. Depois veio a periferia intermediária, tá, que seria aqueles países que apresentavam, né, uma razoabilidade no seu desenvolvimento econômico, né, ainda não tinham indicadores sociais muito bons, ainda não apresentavam ali grande desenvolvimento econômico, mas já tinha ali uma certa razoabilidade no seu desenvolvimento. Nesse grupo, pessoal, estava inclusa Venezuela, Colômbia, Peru, África do Sul, aqui, ó, os países aqui, ó, tá? São esses exemplos. E depois nós tínhamos aí os países de periferia privilegiada, tá? Que eram aqueles países que, dentre os países periféricos, né? Acabavam então sendo aí os que tinham mais desenvolvimento. Então entrava a China, a Índia, os tiros asiáticos, Brasil, México e Argentina, né? Então, nesse caso, essa relação, né, de países centrais e periféricos, ela valeu até mais ou menos a década de 80, né, que foi quando começaram então a surgir aquela classificação dos países em desenvolvimento, né, dos países aí que estavam, né, passando por um processo de desenvolvimento diferente dos subdesenvolvidos. Então, são algumas classificações que também aparecem costumeiramente no vestibular, tá? Aí depois, pessoal, na década de 80, vieram então a classificação dos países emergentes, né? Que era uma forma mais bonitinha de você chamar os países que passaram por um processo de desenvolvimento, né? Aí, como país emergente, pessoal, virou China, Índia, Polônia, a Rússia, Brasil, México, né?
Então, a gente foi classificando os países de diferentes formas conforme o tempo foi passando, né? Conforme os países foram se desenvolvendo, as suas classificações também foram se alterando, né? E aí veio, né, algumas classificações como o país socialmente emergente e o país economicamente emergente, né? Um país socialmente emergente, pessoal, é um país onde o crescimento, né, dos índices socioeconômicos, ele foi muito mais ligado em questões sociais, como, por exemplo, a educação melhorou muito, a saúde, saneamento básico, a qualidade de vida, né? Então, são países que tiveram uma melhoria social muito grande. Não necessariamente uma economia, a economia, ela também cresceu tanto quanto o social, né? São países que cresceram socioeconomicamente, mas o social cresceu muito mais do que a economia. Países como Chile e Uruguai são exemplo de países socialmente emergentes. Não são potências econômicas, tá? Não são potências econômicas, mas socialmente o país melhorou muito, né? Os indicadores sociais eles acabaram aí crescendo bastante. E nós temos também os países economicamente emergentes. Esse exemplo é o Brasil, né? O Brasil, a 8ª maior economia do mundo, um país altamente, né, com uma grande relevância do ponto de vista econômico, mas que socialmente avançou pouco, né? Socialmente o Brasil não teve o mesmo avanço. Então, se vocês já tiveram oportunidades de conhecer o Chile ou o Uruguai, até mesmo a Argentina nem tanto, porque não cresceu tanto assim socialmente nas últimas décadas. Mas o Chile e o Uruguai são bons exemplos de países próximos do Brasil. O Uruguai é nosso vizinho, né? O Chile não, e que socialmente é totalmente diferente do Brasil, tá? Mas totalmente diferente mesmo. Tem nada a ver com o Brasil do ponto de vista social. Os indicadores são muito bons. As pessoas têm uma qualidade de vida muito legal. O país não é perfeito, é óbvio, né? Tem uma série de problemas, mas se comparado com o Brasil, não existe tanta desigualdade, entendeu? Essa que é a grande questão, né, pessoal? O Brasil é um país muito desigual. Se você pegar o IDH brasileiro, tá 0,759. É médio alto, não é um IDH ruim, não. Mas quando você olha o IDH regional do Brasil, aí você vê, né, estados que estão com mais do que 0,800, né, que seria um IDH alto, e estados que estão patinando no 0,600, que é um IDH baixo, né? Então, há muito contraste social no Brasil. O nosso desenvolvimento econômico ainda não reverteu para nós um equilíbrio social. Essa é a grande análise que vocês têm que fazer, né? Países menos desenvolvidos economicamente que o Brasil atingiram patamares sociais muito melhores. Tudo bem, é difícil comparar, né? O Uruguai é menor que o Rio Grande do Sul, né? Então, você encontra mais gente, né, na zona leste de São Paulo do que no Uruguai inteiro, né? Então, é preciso também fazer essa divisão. O Brasil é um país continental, somos 211 milhões de habitantes. Não é tão simples quanto você movimentar a economia de um Chile ou de um Uruguai. No entanto, fato de que um país que apresenta uma economia tão forte, tão desenvolvida, precisava que essa economia tivesse mais reflexos nos nossos índices sociais. Apesar de nossa economia ir muito bem, o social, infelizmente, patina muito, né, pessoal? E o Brasil ainda é um país que apresenta grandes lacunas sociais. É, e é incrível como isso tá na nossa raiz, né? Como isso tá no DNA BR, vamos assim dizer, de mazelas sociais. Deixa eu ver o que o Felipe colocou aqui. Ah, Felipe, muito legal, cara. Você colocou aqui o IDH e o IDHM, né? Que é o IDH de município. O município não. É esse IDH regional. Muito bom, cara. Ó, legal pra caramba, hein? Colocou aqui, ó, o DF, né? Que tá aí, que é a região mais desenvolvida também, com uma, né? Brasília sozinho. Aí vem São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro como sendo acima de 0,800, né? 0,800, pessoal, é nível de país desenvolvido, tá? Aí você pode perceber aqui embaixo, né? Alagoas, Maranhão, que são os países que patinam no 0,600, né? Que tá difícil haver uma evolução. No entanto, há de se destacar, né, pessoal, que houve uma evolução, apesar de que
não está tão bom assim. Se você olhar Alagoas, ó, ela aumentou praticamente aqui, né? Um 0,1 no IDH, que é bastante coisa, né? Se você olhar aqui o Maranhão, aumentou bem também. Então, se vocês pegarem de forma geral, né, os estados, eles não estão piorando a qualidade de vida. Eles estão tendo uma tendência a melhorar, né? Alguns melhorando mais rápido do que outros, outros nem tão rápido assim. Os IDHs mais altos ficam mais difíceis de melhorar, porque basicamente falando, a qualidade de vida já está muito boa, né? Então, muito legal, Felipe, você ter colocado aí para nós aí o IDH no chat, e com certeza dá para a gente ver aí que o Brasil ainda é um país muito desigual, né? Enquanto o Distrito Federal tem um IDH nível país europeu, o estado de Alagoas tem um IDH nível país africano. Essa é a realidade do Brasil, né? Esse é o problema da realidade brasileira. Nós somos um país muito, muito desigual. E a partir da nossa desigualdade, né, pessoal, é onde acabam surgindo nossas mazelas sociais, né? Porque apesar do Brasil ser um país rico, né? Um país que, é como eu falei, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. O Brasil é um país relevante, né? O Brasil não é um país pobre, né? Só que o Brasil é um país de pobres, né? Esse é o problema. A gente é um país rico com população pobre. Então, né, os nossos índices socioeconômicos, apesar do econômico ter melhorado muito nos últimos anos, os nossos índices sociais não acompanharam essa melhoria, né, pessoal? Então, infelizmente, essa é a realidade BR, né? Aqui, depois o livro traz algumas regiões não desenvolvidas até os dias de hoje, né? Temos muitos lugares aí que, de fato, ainda não apresentam grandes desenvolvimentos, né, pessoal? Dê uma olhada aqui, dá para vocês verem aqui várias fotos de lugares que apresentam um baixíssimo nível de desenvolvimento, né? Esgoto a céu aberto, moradias precárias. Essa é a realidade de muitos, né? De muitos nos dias de hoje. A gente olha para essas cenas, a gente acaba assim, sei lá, não sei se vocês têm esse pensamento, né? Mas assim, a gente acaba achando que isso aqui é a parte de uma realidade tão distante, que isso aqui é algo que de repente está muito longe, né? De nós, e que é o tipo de coisa que não tem cada vez menos no mundo, né? No entanto, a gente sabe que a desigualdade social ainda é uma realidade bruta, né? É uma realidade que está aí para, infelizmente, bilhões e bilhões de pessoas, e ela acaba sendo uma das lutas que a gente tem que travar aí todos os dias, que é de realmente tentar levar desenvolvimento para essa galera, né? Eu não sei se vocês já viram uns vídeos no YouTube de um canal que ele reúne, é muito legal, meu. Ele pega vários pesquisadores, cientistas, e eles fazem mini palestras, sabe, assim, de 10 minutos, 15 minutos. Eles falam, né, sobre as suas pesquisas, eles conversam sobre a sua forma de desenvolvimento. Caramba, eu tô tentando muito lembrar o nome desse canal e eu não tá vindo na minha cabeça agora. Depois eu vou olhar nos meus registros no YouTube, eu vou ver. É uma sigla, é um símbolo vermelho ainda, o símbolo do canal. E ele traz pessoas do mundo todo para conversar, né? E é muito legal porque ele tem uma sequência de matérias que vão trazendo vários pesquisadores, né? E eles vão dando vários panoramas do mundo. E é muito interessante, pessoal, porque nessas pesquisas, né? E nessas apresentações, como são pessoas altamente renomadas, né? Então não é nenhum Zé Mané que está ali falando sem saber o que está falando, eles acabam muitas vezes desconstruindo algumas questões muito legais. E eu estava assistindo uma palestra desse canal esses dias, e eu vi um economista que foi conversar com a galera, e ele foi falar sobre a África, né? E aí ele estava falando, então, né, que sobre a questão social da África, passando os indicadores socioeconômicos, passando ali toda a questão, e aí ele estava mostrando, através de números e dados, né, que assim, ao contrário do que muita gente imagina, nas últimas décadas, a África foi o continente que mais cresceu economicamente. Então, aonde você teve uma melhor qualidade, né, a maior melhoria na qualidade de vida
do planeta foi na África. Só que aí a gente tem que fazer aquela interpretação, né? Que para quem está no nada, né? Do nada para um pouquinho é um salto muito grande, né? Então, ele faz essa análise de que, de fato, a vida melhorou bastante no continente africano desde os anos 90 para cá, né? Ele mostra os indicadores sociais e tal, tudo certinho, ele mostra as evoluções, e aí ele pega, então mostra que, de fato, existe ali um início de um processo de desenvolvimento. Mas aí, quando você compara esse processo de desenvolvimento com um país emergente, por exemplo, como o Brasil, que nem sequer é um país desenvolvido, né? Você vê o abismo que ainda nos assola, né? Então, é assim, de um país subdesenvolvido, pessoal, para um país emergente, a diferença socioeconômica é gritante. Ela é absurda, tá? Então, assim, é muita discrepância entre um país subdesenvolvido para um país emergente. Mas quando você pega de um país emergente, como é o caso do Brasil, e você se compara a um país desenvolvido, aí essa discrepância fica muito maior, entendeu? E aí a análise que ele faz no final é justamente essa, né? Que é muito mais fácil para um país sair do nível de pobreza de um subdesenvolvimento e virar um país emergente do que um país emergente virar um país desenvolvido. São dois abismos, né? São duas realidades muito distantes, mas é mais fácil você sair de um ponto de extrema pobreza e miséria e virar um país emergente do que esse país emergente conseguir virar um país desenvolvido. É muito legal e graças a Deus eu lembrei o nome do canal. Chama TED. Vocês já viram esse canal? Ele é muito, muito interessante. Depois eu vou, na próxima aula, eu vou passar um vídeo desse canal para vocês verem. Ele chama TED, é TED. Se vocês não têm conhecimento desse canal aqui, pessoal, eu aconselho vocês a darem uma boa olhada, viu? Muitos vestibulares pegam muitas referências desses canais aqui. Tem entrevista em inglês, tem entrevista, né, em português. Você colocar aqui, ó, tem o TED Brasil, né, que também são são várias e várias entrevistas. E são assim, ó, entrevistas são mini palestras de 10 minutos, 15 minutos. É muito, muito interessante. O TED Brasil, né, ele tem vários pontos, né? Tem sobre educação, tem sobre empreendedorismo. E o TED Internacional, ele traz aí alguns temas, às vezes, mais sérios, né? No sentido, assim, de maior relevância global. Então, muita gente famosa fala no TED, ó, tem o Bill Gates aqui, ou várias pessoas, várias personalidades passam pelo TED e vão dando a sua contribuição. Enfim, pessoal, é muito legal. Depois eu vou passar para vocês na semana que vem, que fala sobre esse da África, porque na próxima semana, nosso assunto da semana que vem, na verdade, ele vai ser falar um pouquinho sobre essas regiões menos desenvolvidas do planeta, né? E nós vamos fazer um panorama geral sobre a África, depois nós vamos passar sobre a América Latina, vamos passar depois aí sobre vários pedaços do mundo que são aqueles pedaços menos desenvolvidos. Então, eu vou dar um panorama geral para vocês de como está essa situação de subdesenvolvimento em alguns lugares do planeta. É bem interessante a aula da semana que vem. Tá bem legal a aula da semana que vem, tá certo? Bom, pessoal, acho que cumprimos aí com com o nosso horário, cumprimos também com o nosso conteúdo. Me coloco à disposição de vocês aí, caso precisem tirar alguma dúvida, qualquer coisa, né? Se não for agora, que seja na próxima aula. Desejo para vocês aí um excelente final de semana.